Muito bom dia a todos. Hoje é dia 30 de maio de 1862 é a revista. 30 de maio de 2026. E nós iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você poderá encontrar os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar dos estudos que ocorrem ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã. Então, se você está assistindo pelo YouTube de forma gravada este estudo, saiba que você pode participar conosco, ao vivo, todos os sábados, às 11 horas, no horário de Brasil, Brasília. Então, venha estudar conosco e nos ajudar a interpretar e também pôr em prática os ensinamentos desta grande obra. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita, e no estudo de hoje nós vamos fazer um salto cronológico ali da revista, né? Quem nos acompanha semanalmente sabe que nós vamos seguindo as páginas ali, né? Os temas de forma como for organizado por Kardec, na sequência. Mas como esse tema que a gente iria estudar hoje, ele remete a uma nota explicativa de um acordo entre a editora, né, da Revista Espírita aqui no Brasil e o Ministério Público. Então, nós vamos estudar essa nota explicativa. O que é essa nota explicativa? Então, em dado momento da história, né, o Ministério Público aqui do Brasil, ele interpretou que algumas obras de Kardec, eles continham textos preconceituosos e racistas. E aí, né, a FEB, a editora aqui da revista no Brasil, né, debateu que de forma alguma, em nenhuma parte da obra da codificação espírita, há qualquer tipo de preconceito, né, com relação à raça, cor, credo, opinião política, muito pelo contrário. Kardec ele se detinha exatamente na questão da evolução espiritual e que, indiferentemente do lugar que você nasce, da cor que você tem, da religião que você professa, o que importava mesmo era a evolução espiritual, e este sim, né, este espírito reencarnado, este sim está em diversos níveis de evolução, mas, né, que isso não tinha nada a ver, né, com questão de cores, de cor, né, da raça, enfim. Aí, essa editora, né, a editora aqui do Brasil, fez esse acordo com o Ministério Público e colocou uma nota ao final da revista e de alguns livros também da codificação, demonstrando que nos próprios textos de Kardec ele fala sobre esse não preconceito, ele fala sobre a igualdade, né, das raças, enfim, ele trata sobre isso muito claramente e que alguns textos, alguns pontos que poderiam dar elementos para qualquer tipo de preconceito, são elementos da interpretação da época, né? Temos que considerar que a revista, a codificação foi realizada entre os anos ali de 1850 até finalzinho de 1860, então os conhecimentos históricos e científicos daquela época ainda eram bem superficiais, né? Não tinham questões assim com mais tecnologia para poder fazer uma transmissão ou outra coisa, né? De testar elementos e tudo mais. Então tem que fazer a análise disso tudo olhando a época. E essa nota explicativa ele vai trazendo bem isso aí, porque nós que somos espíritas nós sabemos, né, que não existiu e nunca existirá dentro do espiritismo qualquer preconceito com relação a raça, a cor, credo, enfim. Mas, né, uma pessoa que assiste de fora e pega o texto fora do contexto, poderia interpretar diferente. Então foi feito esse ajuste, né, junto ao Ministério Público, e essa nota é interessante, porque ela traz para nós, que já conhecemos, uma revisão de tudo aquilo, né, que Kardec fala ali, tudo aquilo não, mas de boa parte daquilo que ele fala sobre essas questões raciais. Então, eu passo para o Pereira,
dar início no nosso estudo de hoje. Bom dia a todos. Então, como o Lela já fez a apresentação, né, sobre essa nota explicativa, né, que está lá na página 529 e 535 do PDF, que é baixada lá pela FEP, ou pela FEB, então, são o mesmo. Então, a nota explicativa está lá no final, que colocou. É uma nota da editora. Então, vamos ao texto. Nota da editora. Esta nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Isso. Aí, Pereira, aqui só para a gente diferenciar o texto, então, quando o texto está em letra normal, é nota da editora, é a editora escrevendo, e quando ele está itálico, são trechos tirados das próprias obras. Então, agora aqui, entre aspas, né? Ela já colocou aí trechos das obras. Ele fez a apresentação e agora está tirando trechos da obra de Kardec, das obras, né? Hoje, creem, e sua fé inabalável, e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Reticências começa no meio do texto, né? Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e pôr em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem exceção, de raça, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Esse texto, fechou a aspas, esse texto está de Kardec na Revista Espírita de 1868, na primeira edição, Rio de Janeiro, fevereiro de 2005, 28 de 1868. Perfeito. Então, o que é? Aqui trazendo essa questão assim, um pouco jurídica da situação, né? Então, se o Ministério Público, e o Ministério Público tem condição, né, de mover a ação por ele próprio, né, sem precisar de um autor, pessoa física, ou qualquer outra questão, então ele deve ter recebido reclamações, ou alguma solicitação de investigação, e com certeza, né, nessa queixa que deram ao Ministério Público ali, deveria ter alguns trechos, né, até mesmo desse próximo estudo que a gente vai fazer, né, sobre que as obras teriam, né, alguma incitação ali ao racismo e ao preconceito e tal, né, e o Ministério Público, possivelmente, né, não conhecedor da obra, não conhecedor do Espiritismo, pegou aquela prova inicial, né, aquela indução inicial, né, e chamou, né, a editora para explicações. E aí, como nós fazemos aí no mundo jurídico, né, nós vamos desconstituir, né, toda essa imputação de crime, vamos dizer assim, né, vamos desconstituir a partir daquele próprio elemento que nós temos, que seriam os textos. Então, se eles tiraram um texto do contexto demonstrando que existia algum tipo de preconceito, né, a federação foi lá e pegou os próprios textos, trazendo daí na íntegra, né, para demonstrar que não existia nada disso. E é bem interessante aqui, porque ele começa aqui o texto, e essa é uma das principais coisas que me atraíram no Espiritismo, que é, hoje creio em sua fé inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Né? Então, hoje o Espiritismo, o pessoal, muitas pessoas têm ele como religião, mas ele, antes de ser uma religião, né, ele é uma ciência e uma filosofia, né, de estudos, de demonstrações, de comparações, e aí no âmago disso tudo tem o fundo religioso, né, que é a moral do Cristo.
né, toda essa questão do modelo que ele nos trouxe, né? E aí ele demonstra muito claro isso aqui, né, na revista de 68, né, que eles olham todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, sem acepção de raça, de casta, nem de seita, perdoando seus inimigos e retribuindo o mal como o bem, a exemplo do divino modelo, que é Jesus Cristo. Então aqui ele já poderia ter parado aqui, né? Já estaria tudo explicado aqui. Mas, né, para demonstrar que ele vai pegar agora de diversas obras, trechos, onde nas diversas obras diz isso, né? Kardec demonstrando que não existia nenhuma diferenciação aí do ponto de vista de humano para humano, mas a diferenciação só está mesmo na evolução espiritual. Continuamos, então, né? Então, agora o texto da editora, né, que apresenta. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizadas por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre o aspecto científico, filosófico e religioso. Aqui ele já traz, né, para quem vai lendo com atenção, né, o que Kardec fazia? Ele era uma investigação, né, porque nós sabemos que Kardec não era médium, então ele não escrevia nada da mediunidade dele. Né? Então o que ele fez? Ele codificou. Como que ele fazia isso? Né? Fazendo ali o trabalho dele como dialogador nos grupos mediúnicos dele e também trazendo, né, todas essas comunicações realizadas em todo o globo. Então ele fazia uma investigação rigorosamente racional. E ele era tão racional que nós sabemos que, das próprias palavras de Kardec, ele fala que era preferível rejeitar 9 ideias verdadeiras do que acertar, né, dentre elas uma falsa, né, porque a falsa iria acabar, né, maculando toda a verdadeira, e que se fosse aquela notícia, fosse aquele ensinamento fosse verdadeiro, ele seria reapresentado novamente em outros períodos, né? Então ele era muito rigoroso com essa questão racional e científica, né? E aí, o que ele traz aqui? Ó, fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos. Então, nunca foi escrito nada do ponto de vista de Kardec. Kardec ele interpretava, ele trazia todo o seu conhecimento, mas a doutrina não é de Kardec, é a doutrina dos espíritos se comunicando, né, com os homens, com os diversos grupos mediúnicos que existiam na época. Então, é daí que surge o espiritismo. Às vezes o pessoal fala assim, espiritismo de Allan Kardec. Eu falei, não, espiritismo dos espíritos. Né? A gente trata Allan Kardec ele como nosso codificador, mas ele não é o Papa, não é nada disso. Nós não temos uma central lá que nós ficamos idolatrando Allan Kardec. Nós temos todo o respeito por esse espírito, né, de escola muito evoluído, mas a doutrina veio dos espíritos. Tanto é, né, Pereira, que já existia até na programação, né, espiritual isso, que Kardec era o escolhido para fazer isso, mas que se caso ele falhasse na doutrina, porque ele teria o livre-arbítrio, ele falhasse no seu trabalho, existiam outras pessoas que poderiam dar continuidade. Por quê? Porque o plano espiritual, né, a hora que Kardec foi reencarnar, ele teria ali os elementos necessários para conduzir essa grande obra. Mas, pelo seu livre-arbítrio, ele poderia recusar, sucumbir, etc. E é óbvio que o plano espiritual ele, né, não iria colocar todas as cartas em apenas um humano que ainda estava em evolução. Então, existiam outras possibilidades. Né? Agradecemos tanto a Kardec quanto a Deus por ele ter conseguido concluir toda essa obra que nos dá tantos elementos hoje para a nossa evolução. O importante de tudo isso que você falou aí, eu acho que essa palavra aí, estruturação, ela é importantíssima, né? Porque algumas pessoas colocam, como você colocou, que foi Kardec que criou o Espiritismo. Não. Ele apenas organizou isso. Por isso que ele falou, não é dele, que ele apenas colocou de uma forma sistematizada, uma forma didática para apresentar para nós, né, hoje. Então, ele não foi o criador do Espiritismo, que nem coloca, ele estruturou tudo isso, ele observou e colocou, e transformou isso de uma maneira didática e colocou para que todo mundo pudesse ter acesso a essas informações no mundo espiritual. Você colocou, né? Nós chamamos de codificação, né? Codificou, né? Ele deixa bem claro isso.
Ele apenas estava... o texto já vai deixar bem claro isso, né? Ele apenas estudou isso, organizou, e falou, bom, gente, isso aqui não... Nós sabemos, se você olhar antes do Espiritismo, de Kardec, existiam as comunicações espíritas, existia, só que era feita em fechado, né? Grupos fechados que estudavam as comunicações, então Kardec colocou isso para todos, né? Para todo mundo, da maneira que nós conseguíssemos entender. Então, esse foi o trabalho dele. Acho importante, porque a pessoa sempre tem isso, né? A gente fala, foi Kardec que criou o Espiritismo, Kardec, não, foi o Kardec. Só antes de passar para a Vera ali, só um comentário bem rapidinho, e sempre lembrando que a revista espírita era o laboratório. Então era onde, né, lógico que Kardec tinha toda uma curadoria para trazer ali os textos, mas os textos da revista espírita, eles não são textos totalmente maduros, porque eram textos que ele trazia, né, e os seus assinantes da revista espírita iriam analisar aquele texto, né, e fazer as discussões, tanto é que ele, né, poderia mudar ali um texto, trazer melhores interpretações. Por isso que o estudo da revista espírita ele é um bom estudo para ser feito em conjunto, né? Já a codificação, ali o livro dos espíritos, o evangelho, aquele ali é um texto fechado, né, um texto rigorosamente fechado. E já a revista espírita é um laboratório. Então pode que continha ali alguma questão que ainda precisaria ser desenvolvida mais profundamente. Mas como ele era um laboratório, Kardec colocava ali justamente para que seus interlocutores ali também o ajudassem nessas interpretações, nesses aprofundamentos. Pode falar, Vera. É interessante, né, porque aqui é a defesa da federação, falando em nome da obra, vamos dizer assim, né? E eu diria assim, ó, a investigação, primeiro começa rigorosamente. Aí a gente vê que ali está presente também o critério, é assim, muito comentado e pedido pelo próprio codificador, que fôssemos muito sérios e rigorosos, para que passássemos tudo por análise, antes de aceitar qualquer. Então, o racional. E o científico, ele vem trazendo, veja, de fatos. Se são fatos, contra fatos não há argumentos. E aí, lembrando que se nós fôssemos retomar a história, se não me engano, 4 séculos antes de Jesus, o profeta Ezequiel trouxe exatamente o que seria a essência do Espiritismo, através de revelações, né, de sonhos. Então, a gente vai vendo dessa comunicação, desses fatos que vieram ao longo do tempo sendo colocados, e que Kardec, de uma forma, vou dizer assim, até generosa conosco, porque nos deixou esse legado, ele veio pesquisando, ele veio analisando, e sem fazer recortes, gente, porque quando a gente faz um recorte de um conteúdo, nós estamos em erro. Então, por isso, muita seriedade e ser rigoroso. O conteúdo precisa ser analisado por inteiro. Então, a doutrina não pode ser recortada, tem que ser uma única, né? Ela precisa ser toda ela analisada para se tirar qualquer tipo de impressão, né? Primeiro ponto seria isso. Então, eu colocaria essa questão do rigorosamente, que é realmente uma posição de Kardec, jamais ele teria qualquer tipo de situação. E aí, assim, ó, e essa defesa, essa colocação da federação é maravilhosa, porque usa o próprio codificador, sendo trazido lembrado de uma forma rigorosa, e passando, como tu disseste ali, Leandro, todo o resultado resultou, né? Todo o resultado para os espíritos. Então, é um conteúdo fabuloso que talvez nós ainda hoje não tivéssemos esse conteúdo para ser colocado por nós, né? Então, para a gente entender o quão grande é esta doutrina. Só essa colocação. E continuando ainda o texto aí, a resposta pela editora, pela FEB, né? Pela FEB, né? A partir de 1854 até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1895, a Gênese, 1868, além da obra
que é o Espiritismo, 1859, e de uma série de opúsculos, essas pequenas obras literárias, né? E 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1809. Após a sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite nos extrair as conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeito às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário a seu desenvolvimento. C. No período entre as encarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Só aí já daria, né? Eu sempre falei, isso aí já comentei uma vez, para ter o tal do EID, outros cursos, isso aí daria para iniciante, né? Para a pessoa que vai iniciar o espiritismo, se passasse um texto para a pessoa entender já, né? Fantástico, né? E aqui é interessante que, com certeza, né, juntaram-se da FEB, né, vários estudiosos, né, para fazer toda essa nota explicativa, e com certeza o corpo jurídico também, né? E eu até achei engraçado quando eu estava lendo aqui, porque é normal a gente dar essas cutucadas, né? Quando a gente está fazendo uma peça, a gente dá uma cutucada na outra parte, né? Naquilo que ela falou, que está errado e tal. E aqui ele comenta, né? Que o estudo meticuloso e isento. Né? O que ele quer dizer? Poxa, você está vindo aqui pedir para nós uma explicação que nenhum outro país pediu explicação para o Espiritismo, mas o Ministério Público brasileiro resolveu pedir explicação, possivelmente por causa de denúncias, né, de pessoas que não estudaram meticulosamente, simplesmente por causa disso, né? Então, um estudo meticuloso, ele ia conseguir tirar todos esses 4 elementos aqui, esses 4 itens, que afastariam qualquer, né, indício de preconceito. Por quê? Porque aqui a gente já denota, é todos os seres humanos. Eles não falam os europeus, os ingleses, né? Não, é todos. Quando é todos, né? São criados em igualdade de condições. E se hoje nós estamos em condições diferentes, não é culpa de Deus, é culpa nossa que desaceleramos a nossa marcha, né? E aqui ele conclui com muita perfeição essa questão que, se hoje, ao olhar humano, nós estamos abaixo de uma classe ou não, por que eu falo humano? Porque não é porque a pessoa ela tem poder financeiro que ela seja melhor do que uma pessoa que não tem tanto poder financeiro, que uma pessoa que tem um intelecto mais alto, ele tem um PhD em tal coisa, eu não tenho nem faculdade. Isso não quer dizer que ele está num grau evolutivo maior que eu, né? Mas essas inúmeras reencarnações, o que elas vão culminar? Vai acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento, né? Quando está fora da reencarnação, né, o espírito permanece no mundo espiritual se comunicando com o homem e o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Então aqui ele traz um resuminho básico do que a gente sabe. No final, todos chegaremos ao mesmo lugar,
o que acontece é que é como se fosse uma corrida, uma maratona. Aquele que treina mais, que se esforça mais, vai chegar por primeiro. Alguns outros vão chegar 2, 4, 6 horas depois lá na maratona. Às vezes chegam caminhando, mas chegaram, né? Então o importante é isso, saber que todos nós vamos chegar a um determinado ponto e a velocidade quem dita somos nós mesmos. E aqueles que não chegaram, ele também tem a oportunidade de fazer de novo, né? Iniciar de novo, outra, né? Você não conseguiu chegar a essa, porque você pode voltar de novo e vai voltar e fazer de novo, né? Na próxima. Interessante, né, que na A ele já começa colocando, claro, a A já mataria todas, eu diria assim. A primeira questão, que ele coloca todos, em primeiro lugar ali, né, que tu disseste meticuloso, e diz dessas obras, ou seja, de todas. Então, se tu quer saber o que diz a doutrina, tu tem que pegar todo o contexto. Não adianta fazer recorte, gente. Não é um conteúdo. Ele tá todo ele entrelaçado, é um conteúdo único, né? Que ele está na primeira obra, que seria o Livro dos Espíritos, depois ele está aprofundado nos outros. Então, há essa necessidade, né, de ter o conteúdo por um todo. Aí, quando ele coloca, são espíritos imortais criados por Deus, pronto. Onde o erro? Quando remetemos ao Criador, tira das nossas mãos, e é uma verdade, não está em nossas mãos. A doutrina é exatamente isso, não está nas mãos daqueles que estamos aqui. É para nós podermos nos aproximarmos mais, termos mais conhecimento e condições de caminhar. Então, primeiro ponto é isso. E quando ele diz as mesmas leis naturais, também foge das mãos. Conhecemos todas as leis naturais? Quantas ao longo do tempo foram sendo reveladas? Então, hoje não podemos dizer que conhecemos todas. Então, seria errado a gente tirar, né, alguma conclusão. Não está fechado, em primeiro lugar. É positiva, a obra é positiva. E tudo isso está dentro da codificação. É a primeira parte da codificação. Ela já coloca isso. E fala muito mais, fala que a humanidade não está toda no planeta Terra. Então, ela já vai colocando assim que, meu Deus, ela vai nos dando o conhecimento de situações que nos impedem de qualquer tipo de conclusão, né, de julgamento. Aí, quando ele fala ali para frente, todos os segmentos sociais, aí eu lembro assim também, vivenciando, né, inúmeras reencarnações, sucessivas experiências, vou ler todo. O progresso ocorre, porque ele fala do rumo à perfeição, tem que ter um processo. Então, o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, todos os segmentos. É vivenciar, não é passar por eles, gente, é viver. Então, eu diria assim, vamos lembrar do Cristo. O Espírito sopra onde quer. Hoje nós estamos aqui no Brasil, amanhã estaremos em outro lugar, em outro país, num outro extremo. Então, nós, de acordo com a nossa necessidade de vivenciar algum segmento social, lá estaremos para aprender. Então, a gente vai vendo que o corpo é um instrumento, independente de qualquer outra questão. Ele é o necessário para que o espírito possa fazer o progresso gradativo à perfeição. Independe do corpo, né? Então, o importante é o espírito, o que nós fazemos com o corpo. E aqui Kardec deixa muito claro isso, né? Então, tá assim fechado, redondinho ali a colocação. Realmente, aqui já teria tudo, como disse ali o Pereira. Nessa linha de pensamento, vamos partir assim também para as primeiras questões, né, do que é Deus, né? Soberanamente justo e bom. Se Deus, soberanamente justo e bom, nós, como seres espirituais, para nós evoluirmos, que nem a Vera colocou bem didaticamente falando, nós teríamos que passar por todas essas experiências. Nós teríamos que nascer no sexo feminino, masculino, nós teríamos que vivenciar raças diferentes, nós teríamos que voltar, que nem coloca no primeiro texto, castas, né? Religiões, senão não seria justo. Por que para um ter que passar por tudo isso e outros não? Então, se você vai criticar, por exemplo, a religião muçulmana, ou católica, ou evangélica, ou seja qual for, ou a raça X, você tem que ter passado por essa experiência. E o Espiritismo deixa bem claro nesses textos aí já. Então, você vai nascer ali, passar por aquela experiência, para depois você
poder compreender aquilo, né? Então, não existe nenhuma discriminação, né? Não existe nada. Então, é aí que comprova realmente a justiça divina, né? Deus, soberano, justo e bom. Tem que ser assim, não tem outra maneira. Se não for, caiu por tudo, né? E aí a gente percebe que algumas religiões elas são muito mais, vamos dizer assim, tendenciosas para esses lados de questões raciais do que o próprio espiritismo, porque se às vezes, em determinada época, inclusive, deixava alguma raça, né, falava que não tinha alma, que não foi o espiritismo, não, né? E nunca a gente passou por nenhum tipo de censura, né, nem por tipo de coisa para colocar os seus textos. Então, se a gente vê a história da literatura, trabalhei em outras religiões aí, com muitos textos aí que deixa claro, né? Até a questão do homem e a mulher, o homem e a mulher. Quando começa a falar isso, você já está sendo um pouquinho, dizendo assim, meio tendencioso para um lado, né? Quer dizer, despreciando um lado do outro. Quanto tempo que não ficou assim, né? Nas algumas religiões, né? Discriminando, né? E o Espiritismo jamais, se você olhar o texto, deixa bem claro isso. É bacana aí. Vamos continuar, então. Continua, então, a explicação da. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas, ou seja, sem instrução, né? E selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral a qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias fenológicas, aquele pessoal que estudava o crânio, né, e queria ter as conclusões aí, né, de Gall e as da fisiognomia, que é dos traços físicos, né, que reparte o caráter, de Lavater, eram aceitas por eminentes homens da ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e impressões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Então, veja que ele vai fazendo um paralelo, né? Então, interessante ali, né? Porque o livro ali da Evolução das Espécies, de Darwin, né? Muito famoso, ele é 2 anos mais novo do que o Livro dos Espíritos. Então, ele é de 1859 e o Livro dos Espíritos, 1857, né? E aí, Kardec fala aqui no slide anterior, né? Das outras pseudociências, que já são chamadas hoje de pseudociências, né? Que é a questão da frenologia, onde eles analisavam o crânio da pessoa e, através do crânio, eles tentavam tirar, né, questões do comportamento, da evolução moral, intelectual da pessoa, a partir do desenho do crânio, e da fisiognomonia, né, que os caracteres físicos da pessoa poderiam trazer alguma coisa. Era a ciência da época. Então, Kardec, ele sendo um estudioso sério, ele não poderia passar batido por isso, que naquela época era aceitado por todos, né? O que Kardec fazia de diferente, né? Ele não pegava aquela ciência e aceitava por completo, mas ele pegava aquela ciência e via como ela se relacionava com a doutrina espírita. Então,
se aquilo ali fazia sentido com a doutrina espírita, até poderia aprofundar o tema. Se não fazia, não tinha nem por que trazer, né? Tanto é que ele traz, né, na Revista Espírita, alguns textos, por exemplo, daqueles que ele nem chega a comentar, porque ele concorda que aquilo lá se adequava total ali aos ensinos espíritas. Mas uma questão que eu acho que até dá polêmica em alguns adeptos do espiritismo é essa questão aqui, né, das tribos incultas e selvagens. E hoje nós temos ainda, né, os indígenas, por exemplo, lá, que são aqueles mais afastados, que não, né, não têm contato quase com a civilização ali, o homem branco, como eles dizem, né, porque o índio ele tem uma cor diferente. E eu acho que nós não ajudarmos esse povo a questão intelectual dos conhecimentos que nós temos hoje, não questões intelectuais que eles têm lá da convivência deles, porque às vezes espiritualmente, né, eles podem ter, né, vários conhecimentos ali com seus pajés, com seus xamãs, etc., mas esse conhecimento científico nosso da atualidade que eles não têm, quando nós não levamos isso para eles, eu acredito que nós estamos até não ajudando eles na evolução, né, porque eles estão numa condição de evolução diferente da nossa, e quando se obriga, né, a eles se manterem na terra deles, se vestindo do jeito deles, e sem acesso às coisas que nós temos hoje, ao invés de nós estar ajudando eles, nós estamos atrapalhando, né? Penso eu assim, né? Por quê? Porque se todos nós somos, de alguma forma, vamos chegar a um ponto determinado, e a caridade é um dos pontos que mais preza o Espiritismo, então ajudar um irmão a chegar mais rápido no ponto final dessa trajetória também é uma caridade, né? Então, eu tenho esse pensamento nessas questões assim, né, que se manter as pessoas nas condições que elas têm de vivência lá dos anos 1000, dos anos 1200, é até uma falta de caridade com o próximo. Eu concordo com você, e inclusive é a maneira que quer criar como se fosse uma criação à parte, né? O texto inicial começa assim, falando ali, todos nós somos, vamos dizer, espíritos, né? Em estágios evolutivos diferentes, mas somos todos espíritos irmãos, né? Todos, se aqueles estão passando por essa experiência, então ele, claro que tem que respeitar, o momento também não pode ser uma coisa muito obrigar, né, vamos dizer assim, mas não pode ser visto como uma criação à parte, né? Não fica uma coisa meio assim, não, porque todos, fala assim, todos são iguais perante a lei, exceto, peraí, então não são iguais, então você está colocando que eles são diferentes, por quê? Claro que aí eles merecem, vamos dizer assim, respeito com relação à tua parte cultural, mas não ficar tirando, como você colocou, tirando o direito dele evoluir e dele aprender. Se ele chegou a ver a civilização, ele tem que ter o direito à instrução, o direito à evolução científica, moral da humanidade, né? Então fica uma coisa muito... Fica fora, que aí você está discriminando, né? Não, mas ele é índio. Ele é a mesma coisa, ela é mulher, ela é negro, ela é branco. Pô, é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Se colocar nessa questão. Então, né, eu também acho, eu sei que é polêmico, eu respeito a opinião de muitas pessoas, mas é um debate que tem que ser feito, né? Para a gente entender um pouquinho mais tudo isso. Vera? Vocês já comentaram tudo, é bem rápido. É interessante ali como foi trazido, porque ele é usado ali o contexto atual da época, né? Que os cientistas, na procura, em suas pesquisas, apresentaram suas teses, suas teorias, enfim, os seus estudos, e deu uma agitação, né? E a gente vai vendo que hoje também nós temos diversos períodos com agitações, quando nos chega alguma informação do qual nós não tínhamos conhecimento, e claro que isso passa a fazer parte da nossa vida, e a gente vai vendo o que realmente é e o que não é. Porque ao longo do tempo isso vai sendo acomodado, e aquilo que não era fica no esquecimento, verdadeiramente passa a ser da época, e aquilo que é comprovado a gente passa a vivenciar. Isso faz parte da evolução do homem. Isso faz parte da evolução do homem, o que ele está colocando é exatamente isso, que as ideias fazem parte.
Existem os estudiosos, dos quais nós temos condições de ter acesso, e isso faz parte. Então, sempre vai haver, porque nós estamos em processo. E aí, no início da leitura, tu fizeste a seguinte leitura, quando eles estavam falando sobre a doutrina, né, uma posição geral sobre a essência da doutrina, falou em fraternidade. E é exatamente o que foi colocado por vocês na explanação do texto. A falta de caridade, né? A fraternidade nos leva a ajudar e nos permearmos, aqueles que temos um pouco mais de conhecimento, aqueles que não o temos, que às vezes nós não temos, e o outro é que nos ajuda. E às vezes nós temos o dever de ajudar o outro. Isso é o processo, isso é lei, é fraternidade, né? E a doutrina coloca isso de uma forma muito, muito justa, né? Dentro dessa questão do conceito moral, né? Da parte moral, ela vem trabalhando essa parte de uma forma muito justa. Então, nada disso é colocado, porque, ora, se somos várias reencarnações, que foi colocado antes, se horas nós estamos ensinando e ora aprendendo, esse é o processo. Esse é o processo de vivenciar as questões do mundo. Seria só isso. É interessante isso que a Vera falou, porque tem aquela parte, né, da codificação que Kardec fala, que se em algum momento a ciência comprovasse, né, que alguma parte da codificação ali do espiritismo estaria em desacordo, o espiritismo acompanharia a ciência. Então ele deixou em aberto isso para que o espiritismo sempre acompanhasse o ensinamento, né, ali a comprovação científica da atualidade. O que várias religiões não o fazem e por isso vão ficando para trás, porque daí vem outras informações científicas, né? E as religiões, por acreditar somente no texto e não evoluírem cientificamente, começam a ficar, né, para trás dessas questões. E aí aquelas pessoas que são gostam mais das questões racionais começam a não gostar daquele tipo de religião. Vamos pegar aqui um elemento, por exemplo, que é a criação do universo, né? Na Gênese bíblica, ela está lá que foi criado em 6 dias, né? E se a gente pegar ali no YouTube, a gente vê vários teólogos debatendo que foi em 6 dias, né? E trazem elementos assim até interessantes assim para comprovar que foi em 6 dias, né? E a gente sabe que pelo estudo, né, geológico, não são 6 dias, são bilhões de anos. Então, o Espiritismo vem acompanhando isso. E veja que as informações que foram trazidas para dentro do Espiritismo pelos espíritos superiores eram espíritos tão adiantados, né, na evolução moral e intelectual, que nada do que foi colocado no Espiritismo até hoje, né, quase 200 anos após, foi desmentido. A ciência tenha ultrapassado o Espiritismo, ainda não ultrapassou, né? Nós continuamos com os mesmos textos. Isso demonstra que aqueles espíritos que vieram, né, nos passar essa codificação, o quanto além, né, eles estavam na questão intelectual, tanto para a época quanto para agora ainda, né? Acho que é isso. Continuando, então. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores, à luz da revelação dos Espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite, aspas, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Texto da Revista Espírita, 1802, a página 401. Continuando. De fato, as leis universais do amor
da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do planeta. Isso aqui é importante, né? Porque nós sabemos que existem países muito pobres, né, onde as pessoas passam muitas dificuldades, desde a alimentação, saneamento, médico, etc. E temos regiões no mesmo globo nosso, onde a civilização é totalmente atendida por tudo isso. Vamos pegar, por exemplo, a Suécia, aqueles países mais nórdicos lá, onde tudo funciona, né? A educação funciona, a segurança funciona. Tá? Então, quando Kardec traz essa questão da reencarnação, né? Reencarnação e da evolução, que eles constituem novos parâmetros para a compreensão. Então, através dessas reencarnações e da evolução espiritual, nós vemos que nós nascemos no local que mais está adepto para a nossa evolução. Então, às vezes, eu até brinco com o pessoal assim, tem vontade de sair no Brasil? Eu falei, vontade eu tenho, mas daí eu estaria fugindo, daquele local onde Deus me colocou para eu evoluir. Eu falei, seria muito fácil eu sair daqui para um outro país onde não existe essa desigualdade, onde não existe tantas questões de injustiça dentro do país, onde não existe tanta corrupção. Seria legal eu poder sair para outro país. Falei, mas se Deus me colocou aqui é porque eu preciso aprender com isso aqui, né? Então, essas questões das reencarnações, elas vêm explicar todas essas questões, não somente da evolução de um espírito e tal, mas dentro do nosso próprio globo, dentro da nossa própria cidade, as diversas nuances de pessoas diferentes umas das outras, que com certeza cada uma delas, do ponto de vista ali, da necessidade daquela reencarnação, estão passando, né, pelas provações, pelas expiações que elas precisam passar. E é interessante porque ele deixa muito claro ali que o corpo é instrumento. O corpo é um mero instrumento do qual nós vamos fazer a aprendizagem moral. Moral é importante, então o espírito é a essência e é o importante. O corpo é instrumento, ora aqui, ora lá. Então, necessidade, de acordo com a nossa necessidade, nós então estaremos tomando esta ou aquela forma em qualquer lugar referente à nossa necessidade, né? Nossa, isso é muito importante, a gente ter essa compreensão, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, continuando. Essa compreensão da lei divinas, permite a Allan Kardec afirmar que, aspas, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade, né? Não está no livro dos Espíritos, item 207, página 176. E continua, entre aspas ainda. O Espiritismo, restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatado a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais mudanas, sobre as quais só orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Isso está lá na Revista Espírita, de 1861, página 432. Então, aí, fazendo aquela pincelada, né, na hora que começa ali a trazer os recortes ali de toda a obra, e aí ali a resposta ali da editora foi um estudo meticuloso e isento. Se alguém que lê isso aqui já ficaria claro, né? Ó, é o orgulho que fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Está escrito isso. Então, se a pessoa tivesse estudado, se tivesse lido, né, sendo meticuloso e isento, né? Porque aquela religião, eu não gosto daquela religião, então vou achar só os pontos defeituosos daquela religião, né?
então eu não gosto. Não, tem que ser isento, né? Teria notado já e não teria que nem existir essa nota, né? Mas o fato do querer debater sem conhecer profundamente é que gerou tudo isso. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força da fraqueza constitucional de uma diferença de cor em outro, do nascimento na opulência, né? Ou na miséria da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Ou seja, simplesmente olhando o exterior, né? Olhavam o exterior e com base nisso, né, fazendo qualquer abstração, né, Kardec coloca aqui, a abstração, né, do princípio espiritual, eles consideravam apenas o exterior. E assim foi se criando, né, as diferenças ali, as diferenças das classes, das castas e tudo mais, né? Porque já imaginou, vamos pensar eu sou bem baixinho, né? Tenho 1,63 m. Então eu, para um serviço braçal, né, eu jamais daria conta, né? Ah, não, agora essa pessoa aqui, ela não está nos nobres e ela é forte, então ela vai trabalhar lá na parte forte, né? Talvez eu ficaria ali com a limpeza de alguma questão ali, que em recinto menores e tal. Então veja que eles olhavam, né? E se você não era nobre, você era trabalhador, você era serviçal. Então, a partir dessas questões, né, foi-se cada vez mais se dividindo também, né, criando essas castas e tal, né? E aí ele diz aqui no finalzinho, ó, foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e privilégios de raças, olhando o exterior, porque se olhasse o espiritual, né, viria que dentro daquele povo que eles estavam, né, rechaçando, com certeza teria muito conhecimento, né, espiritual que poderiam passar para aqueles que, em tese, detinham todo o conhecimento. Deixa eu fazer uma observação rapidinha aqui, então, nós já estamos no nosso horário também, né? É verdade, é verdade. Nossa, o tempo passa rápido. Meu Deus do céu. Mas sobre esta colocação ali, é tão interessante que, veja, quando a gente coloca o princípio espiritual, que eles abstraíram, né? Não levaram em consideração os privilégios de raça, que são geralmente porque esqueceram, porque não levaram em consideração o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo? Né? Então a gente começa a perceber que perdeu-se o elo com o real sentido do homem na Terra. Né? Então a gente não foi atrás disso. Então o homem, claro, devido à sua inferioridade ainda e por não estar evoluído, ele foi tomando caminhos diferentes com a sua compreensão, que é passivo, né? E não foi olhando exatamente o que era necessário. Então, levando em consideração o que conta tudo isso que tu disseste, Leandro. Quem tem mais, quem pode mais. Mas essa não é a nossa essência. Né? A essência espiritual, o princípio espiritual, ele tem um objetivo, que é nos ligar a Deus. De que meio? Através da matéria? Aí a gente vai vendo que matéria é matéria, e aí entra o nosso corpo. Olha, porque também é matéria. Né? Então, deixamos tudo tábua rasa. Né? Vamos deixar tudo, passa a régua, fica tudo, né? É o corpo é instrumento, né? Ele não é para ser usado, então tudo que é feito fora daquilo que é traçado é coisa do homem, dentro da sua ainda inferioridade moral, né? Ainda não tem condições de avaliação, então enquanto sem condições de avaliação, o seu olhar é míope, ele é deturpado, ele é distorcido, né? Então, ele precisa desenvolver-se para poder fazer a sua análise como deve ser. E aí, exatamente pelo esquecimento. Então, a gente vai vendo que a doutrina, ela vai pontuando exatamente isso, para que nós não nos esqueçamos
do principal objetivo, qual é? Que é o espiritual. Desenvolvimento espiritual, né? E tudo que existe aqui é empréstimo divino para que a gente faça uso e faça esse desenvolvimento. Então, nada disso é tão importante quanto o nosso ser espiritual, né? Então, ele vai colocando exatamente isso. E aí, se tirarmos o corpo, o que nós somos? Não somos todos iguais? Somos todos iguais. A criação é perfeita. Então, tira o corpo. E vamos ver o que somos em essência. Aí nós poderíamos tentar ver quais são as diferenças, então. Não existem, elas são só, realmente, uns evoluídos e outros não, que ocupam corpos e situações referentes a essa necessidade. Análise perfeita da doutrina, né? Perfeita que os espíritos passaram. Muito bem, Pereira. Terminou o texto ou ficou a partinha? Ficou, né? Lemos a metade. Então, na semana que vem, a gente termina a outra parte. Você vê, acreditava que nós fazíamos uma parte só, né? Não faz, né? Gente, que interessante isto, viu? Eu Muito não tinha bacana. Esse conhecimento, aí quero eu já deixar já registrado. tinha lido, né? Mas o Nossa, estado assim que nós fizemos hoje, eu achei bacana mesmo, né? Achei e como é importante nós muito importante. conhecermos e sabermos disto, né? É importante isto. Para a gente também ter um comportamento de acordo com a doutrina, sabendo que isso já houve, ter elementos para a gente também ter um posicionamento, né, adequado. Muito bom isso tudo. Tá aí, meus amigos, minhas amigas, colegas que nos acompanham. Mais um texto aí para a nossa reflexão. Esse texto, eu acredito ser de extrema importância, principalmente, talvez, para aquelas pessoas que estão começando a estudar o Espiritismo, que, estudando esse texto, ele pode tirar as suas conclusões e incentivá-lo a estudar ainda mais a doutrina na sua íntegra, como foi falado muito hoje, durante o nosso estudo. E assim, nesses instantes, como sempre, jamais podemos esquecer de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos concedeu de estudarmos esse texto, esta obra tão rica também. Obrigado, Deus. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, que é nosso guia, que é nosso modelo, por tudo que nos concede. A nossa gratidão e amor também aos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos incluindo, nos ajudando a compreender também esta doutrina, essa filosofia, que é baseada em tudo no amor, na caridade, na fraternidade. A todos que nos acompanham, sejam eles amigos espirituais ou nossos colegas encarnados, que nos assistem juntos no canal do YouTube, desejamos a todos muita paz, muito amor, muita dedicação, muito estudo, muita reflexão, e que todos possam ter um excelente dia, de muita serenidade, muito amor, muita fraternidade e gratidão a Deus. Que assim seja.